da região e imprensa em geral. Será Domingos Cunha, devidamente assinado. Senhor presidente, questão de ordem, pediria a releitura do requerimento, por favor. Atendendo à questão de ordem do vereador Aguinaldo, solicito ao senhor primeiro secretário que releia o documento. Senhor presidente e nobres vereadores, atualmente o problema das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, é um dos grandes problemas da humanidade. No município de Cubatão, uma história não é diferente. A enorme quantidade de viciados em entorpecentes vem causando sofrimento às famílias, destruindo lares e degradando a sociedade como um todo. Soma-se a tais fatos que há um clamor no município de Cubatão para que seja solucionado este grave problema social que atinge a todos democraticamente. Requeiro observar das formalidades regimentais e ouvido o douto plenário. Expedir o ofício à excelentíssima senhora prefeita municipal, Márcia Rosa Mendonça Silva, para que seja criada a coordenadoria sobre drogas. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à sociedade, melhoramento, jornais e rádio da região e imprensa em geral. Devidamente assinado o vereador Paulo Tito Fader. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Geraldo Guedes. Senhor presidente, nobres vereadores, que bom, que bom. Ainda recente apresentei um requerimento onde eu solicitava que na cidade de Cubatão fosse construído um centro de terapia ocupacional para os usuários de drogas lícitas e ilícitas, porque não basta dizer que vai ao pronto-socorro, que toma um remédio, mas tem que preparar os profissionais da mesma forma, porque, parabéns, vereador Paulo Tito, droga hoje não se chama mais de drogados, se chamam de doentes, são pessoas doentes, e tem que ter tratamento, e que tem que ter atenção do poder público, mas não basta. Não é só criando a coordenadoria não resolve, tem que criar um aparato maior, porque no meu requerimento, quando respondeu, disseram, olha, já tem o CAPS AD, o CAPS A1, é CAPS tudo, e a gente anda pela cidade e não vê esses tal desses CAPS. Então precisa realmente um local mais adequado. Criar primeiro a coordenadoria poderá ser mais um cargo, mas precisa criar um local onde essas pessoas possam ter suas atividades. E aí sim, com acompanhamento de psicólogos, de assistentes sociais, de médicos e assim por diante. Assim nós vamos fazer a prevenção e assim nós vamos cuidar daqueles que já se atolaram até o pescoço. E nós sabemos, a cada dia que se assiste um programa de televisão, é o filho que mata o pai, é o filho que mata a mãe, para roubar, para usar droga. Então, realmente é alguma coisa que o poder público tem que fazer. E Cubatão tem condições plenas para isso. Tem condições plenas, porque nós temos condições financeiras, o nosso orçamento é muito bom, é muito diferente de outras cidades. Poderíamos, além de criar a coordenadoria com esses profissionais que realmente conheçam a nossa cidade, poderíamos, além do Centro de Terapia Ocupacional Municipal, poderíamos também, este poder e o poder paralelo, poderíamos tratar com o governo do Estado, que também construísse um centro de terapia ocupacional regional, porque nós observamos, volta e meia, algumas denúncias também de algumas entidades no interior do Brasil e até pela nossa região, que às vezes o tratamento é inadequado. A pessoa vai para lá, ficar 30 dias, 90 dias e diz que já está curado. E não tem ninguém para fazer uma análise perfeita se ele está curado ou não. Ou seja, abafamos o problema por alguns minutos ou por alguns dias, mas não resolvemos o problema. Então, isto é difícil na nossa cidade, sim. Vossa Excelência está coberto de razão, porque chega, quantas vezes passando pela rua, a gente vê essas pessoas deitadas nas calçadas na madrugada, drogando ou drogados já. Então, é necessário que crie a coordenadoria, mande o projeto para cá. Votarei favorável ao projeto, mas que o projeto também já venha com algo iniciado. Não adianta dizer que tem atendimento lá na entidade tal, entidade A, B, C, D ou não. Tem que ter uma responsabilidade do poder público. O poder público hoje está tirando a responsabilidade e jogando para as entidades. As entidades filantrópicas, o CIP, o ONG, e eu já costumo dizer aqui, vou repetir mais uma vez, existem as ONGs, organizações não governamentais, mas existem as INGs também,
indivíduos não governamentais, indivíduos que também sobrevivem da miséria dos outros. Então é necessário sim que crie essa coordenadoria e que seja um aparato bem forte para a nossa cidade e que essas pessoas sejam realmente atendidos de uma forma adequada com profissionais da área. Não adianta colocar qualquer um palestrante para dar palestra e dizer que está fazendo a prevenção às drogas. Temos que ter uma coisa forte. O poder público precisa investir mais também no esporte, no lazer, na cultura e dar mais atenção social às pessoas. Não estou falando aqui de Bolsa Família e não estou falando aqui de cesta básica. Precisamos dar mais atenção com profissionais da área, que possa realmente, que entenda o problema. Só sabe o que é uma pessoa drogada é quem tem na família. E vai chegar um dia neste país que 100% da família brasileira vai ter um drogado na sua família. Então, parabéns, vereador, pelo vosso requerimento. E tomara que ele seja atendido, pois já existe um projeto lá na prefeitura encaminhado para que seja criado também esse departamento de prevenção às drogas. Prevenção, que combate é com a polícia. Prevenção é com o poder público. Então é necessário que se faça um trabalho sério nesta cidade e que pare de brincar com as entidades e que pare de brincar com a vida das pessoas. Mas voltarei a falar em votação. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Palotito. Senhor presidente, nobres pares, realmente esse é um caso muito sério que, infelizmente, tem afetado não só a nossa cidade, a nossa região, o nosso país e até o mundo como um todo. Então é importante que políticas públicas realmente sejam criadas para que nós possamos combater essa praga que se tornou doença e realmente lamentável. Ontem eu estava no hospital, depois passei no PS, porque eu tive um dos privilégios que nós temos na nossa vida, que eu me tornei avô, e estava lá um amigo meu, de longa data, com o seu filho lá anestesiado, porque tinha dado problema exatamente em função de que tinha se drogado. Isso me chamou a atenção. Em conversa com o Severino do CADEC, nós falamos sobre isso. Falei, Severino, o COMAD, que foi implantado no nosso município, já é um grande avanço. Já é um grande avanço, que é o Conselho Municipal de Combate às Drogas, que foi assinado a questão de 2 semanas pela prefeita. E isso possibilita criar essa coordenadoria. E o que quer dizer COMAD? Com o COMAD, que é do governo federal, sendo implantado em Cubatão, nós podemos ter muito mais acesso aos investimentos em segurança, principalmente a segurança eletrônica, aquela que nós temos o monitoramento. E isso é importante nós salientarmos que é uma conquista para a nossa cidade. E vendo isso, começando com o Severino, falei, Severino, realmente o negócio não está brincadeira. Nós temos que fazer alguma coisa. E pensando, eu falei, talvez, uma coordenadoria, e hoje, pensando, refletindo com meus botões, eu elenquei como uma das prioridades desse resto de mandato, para trabalhar no sentido de nós criarmos mecanismos para que seja de forma definitiva deliberada esse problema na nossa cidade. Sabemos que é complexo, é muito complexo, porque envolve a família, envolve todo um conjunto de situações, principalmente a educação, e é por isso que eu também apresentei na semana passada um requerimento sobre a implantação de cidadania nas escolas, e ele é exatamente sobre isso, porque são políticas transversais e que não pode ficar no isolamento, de simplesmente criar algo e deixar que só por si só se resolva. Então, eu acho que é importante que nós tenhamos a preocupação, porque essa doença está diretamente ligada à violência, está diretamente ligado ao desfacelamento das famílias. E isso tem trazido muitos problemas. Eu sou contra, veementemente, a descriminalização das drogas. Eu sou contra. E tenho os motivos.
É provado também que os países que liberaram ou que criaram logradouro que as pessoas pudessem consumir livremente uma determinada quantia, não deu certo. Inclusive a Holanda, que é um dos países que tem esse local, está querendo bani-lo, porque realmente as pessoas que usam esse local ficam parecendo animais ao relento. Então, com as preocupações que nós temos, e acreditando que o governo está trabalhando nesse sentido, e quando implanta aqui no município, eu assino esse convênio, e cria o Comad, não tenho dúvida nenhuma que é a preocupação e a sensibilidade que nós temos para resolver esse problema. Então, por isso, eu peço a compreensão dos nobres pares para que nós possamos aprovar esse requerimento e brigar para que nós possamos realmente implantar no município uma coordenadoria de combate, né, que vai trabalhar no sentido de combate em relação às drogas. Criar políticas de combate às drogas. Antes de continuar a discussão, convido o vereador Donizete que reassuma a presidência. Agradeço o vice-presidente por ter assumido os trabalhos. Continua em discussão o requerimento. Em votação. Os vereadores foram pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, senhores pares, o fenômeno da globalização impõe a cada um conhecimento maior e mais aprofundado sobre as questões internacionais. Falar espanhol no Brasil tornou-se uma necessidade, talvez mais veemente que falar inglês. Vale ressaltar que o domínio da língua espanhola constitui-se em um importante diferencial em que, se tratando do mercado de trabalho. Trata-se do fenômeno da globalização, onde as pessoas e mercadorias passam a circular livremente nos diversos países, sem possuir, no entanto, um elemento comum de comunicação. O espanhol é atualmente a segunda língua mais falada no Ocidente, bem como nos Estados Unidos. Mais de 300 milhões de pessoas fazem o uso deste idioma. Idiomamente, além do interesse particular que o espanhol desperta em algumas pessoas, é importante perceber que vivemos em uma época político-comerciais, que nos declara pela necessidade de conhecimento desse idioma. A criação de tratados como o Mercosul, o NAFTA, provam que a língua espanhola já se tornou fundamental para a sobrevivência da nossa ordem mundial. E quero que observar as formalidades regimentais, ouvido do douto plenário e expedido de ofício a Santíssima Senhora, prefeita Marcelo Mendonça e Silva, para que estude a possibilidade de implantar no município de Cubatão aulas de espanhol em todas as séries, em todas as escolas da rede pública municipal. E quero que, ainda que deliberado, seja dado ciência aos sindicatos da categoria da cidade, bem como à Sociedade de Melhoramento, jornais e rádios da região, Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, Ministério da Educação e Imprensa Geral. Será no Mercúrio devidamente assinado. Questão de ordem, senhor presidente. Devido ao requerimento ser muito importante, eu pedi que o senhor pedisse para o secretário fazer a releitura do documento. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à releitura da propositura. Senhor presidente e nobres vereadores, o fenômeno da globalização impõe a cada um conhecimento maior e mais aprofundado sobre as questões internacionais. Falar espanhol no Brasil tornou-se uma necessidade, talvez mais veemente que falar inglês. Vale ressaltar que o domínio da língua espanhola constitui-se um importante diferencial em se tratando de mercado de trabalho. Trata-se do fenômeno da globalização, onde as pessoas e mercadorias passam a circular livremente nos diversos países sem possuir, no entanto, um elemento comum de comunicação. O espanhol atualmente é a segunda língua mais falada no Ocidente, bem como nos Estados Unidos. Mais de 300 milhões de pessoas fazem o uso deste idioma. Diariamente, além do interesse particular que o espanhol desperta em algumas pessoas, é importante perceber que vivemos em uma época políticos comerciais que nos decanta pela necessidade do conhecimento deste idioma.